Olá, eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva de escolha sua opção. Eu trouxe duas opções, duas pedras, e eu peço para que você utilize a sua intuição para se conectar com alguma dessas pedras. Caso essa leitura não ressoe com você, joga para o universo, provavelmente falará com outra pessoa, mas pode se sentir à vontade para escutar a leitura da outra opção diferente da qual você já havia escolhido. Pode ser que também haja uma mensagem para você. Então, se essa leitura for, se esse vídeo for útil para o seu processo e te ajudar, eu peço para que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever também no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Então, vamos começar. A primeira opção, essa é a primeira opção. Utilize da sua intuição para se conectar com a pedra. A segunda opção. Então, vamos lá. Vamos iniciar com a primeira opção. Primeira opção. Primeira opção, eu vou começar com o tarô do Osho. Espiritualidade, por favor, o que o grupo da primeira opção precisa saber, qual a mensagem que precisa ser entregue para este grupo? Qual a mensagem? Qual a mensagem para o grupo que escolheu a primeira opção? O que esse grupo precisa saber? Qual a mensagem e o direcionamento? Eita! A esquizofrenia. Consciência. A luta. Nossa. O sofrimento. Bom, primeiro vamos considerar que essa pedra, eu não me lembro o nome dessa pedra. Eu não sei porque tá me vindo nome de pirita na mente, mas não é uma pirita. Na verdade, a pirita é essa aqui. Mas... ai, não consigo me lembrar. Mas eu sei que essa pedra é uma pedra de conexão com o chakra frontal. Ela ajuda a gente a se conectar com o nosso chakra frontal, com o terceiro olho, né? Com o nosso processo de autoconhecimento, de consciência. Ela nos ajuda a ter mais clareza, mais discernimento, mais sabedoria, clareza nos pensamentos, né? Então, essa pedra, basicamente, ela fala sobre isso. E a mensagem que a gente tem com o tarô do Osho, eu tenho cartas muito difíceis. A esquizofrenia, a consciência, a luta e o sofrimento. Eu estou me conectando com uma pessoa do outro lado que não está passando por um momento fácil. Que está passando por um momento de muita confusão mental. Que está enfrentando uma situação muito difícil na vida. Que pode estar enfrentando uma luta interna muito grande. Que pode, sim, estar passando por alguma questão de algum adoecimento psíquico. Que pode, sim, estar passando por um momento muito difícil mesmo. A gente pode pensar em várias questões que envolvem o sofrimento do ser humano. E isso causa pensamentos muito conturbados, insônia, dificuldade para dormir. É como se a pessoa ou o grupo de pessoas que eu estou me conectando estivesse passando por um sofrimento muito grande e se sentisse preso nos próprios pensamentos e lutasse contra os próprios pensamentos, lutasse contra essa questão que está vivenciando agora, contra esse sofrimento. E o convite inicial que nós temos é para que você traga, né? Obviamente eu não vou falar especificamente sobre a questão de um adoecimento psíquico, porque se de fato foi isso, você precisa buscar ajuda profissional
para você passar por essa questão. Você precisa buscar ajuda de um médico, se for necessário, de um psicólogo, para você trabalhar essas questões no seu próprio processo. Mas a parte disso, a parte de uma questão que envolve de fato uma questão de saúde mental, se eu estou me conectando com alguém que está enfrentando muitas crenças limitantes, muitos padrões mentais de adoecimento no sentido assim de, sabe, a prisão dos próprios pensamentos, da dificuldade de conseguir se libertar de algo que possa ser muito sofrido para você, de algum padrão na sua vida, seja algum padrão adoecedor de um relacionamento, de um modo de vida que você tem levado e que tá te causando uma prisão mental, como se você não conseguisse mudar a sua vida, como se você não conseguisse fazer diferente. O conselho que nós temos é para que você possa literalmente confiar no processo, para que você possa trazer a mudança que você deseja para sua vida e ter uma nova visão sobre o processo que você está passando, ter uma nova visão sobre o que é trazer uma mudança para a vida, ter uma nova visão para conseguir confiar que muitas vezes, se a gente não se arrisca a trazer a mudança que a gente precisa para a gente sair desses padrões de adoecimento, a gente cada vez mais vai alimentar esses padrões e cada vez mais a nossa mente ela vai estar presa, a nossa consciência vai estar presa e o nosso sofrimento vai ser cada vez maior e a luta interna dos nossos pensamentos e das nossas emoções, elas vão cada vez mais crescer. Então, aqui a mensagem que eu tenho é que eu estou me conectando com alguém, com um grupo de pessoas que está passando por uma questão muito delicada na vida, por um problema muito delicado. Então, independente, né, a parte disso, dessa questão que eu mencionei sobre você procurar ajuda, isso é uma questão séria. Então, o convite é que você procure ajuda se você está passando por algum adoecimento mental, ok? Agora, sem ser esta questão, né, por trás de tudo isso, as cartas que eu tenho na minha mesa, elas são todas escuras. Olha pra você ver. A esquizofrenia, que é uma carta de confusão, né? Confusão mental. A consciência, escura. A luta, escura. O sofrimento, uma carta escura. Confusão nos seus pensamentos, confusão na sua mente, dificuldade de ter clareza nas suas ideias, para que você possa mudar a perspectiva que você está enxergando a sua vida e da situação que você está passando. Mais uma vez, eu não sei com quem estou me conectando do outro lado, eu não sei a sua história de vida, eu não sei do que se trata essa situação especificamente, eu vou tirar outra mensagem com o tarô. Mas eu estou me conectando com alguém que está passando por um momento difícil. No fundo do deck, todas as cartas que eu tenho são de leveza. Olha. É como se no momento estivesse escuro e tudo que você precisa é enxergar a luz na sua vida. Tudo que você precisa é sair do sofrimento e enxergar de novo a alegria. E o que eu tenho para te falar é que esse momento passa. Cada um vai passar por esses momentos de sofrimento de uma forma. E cada um vai vivenciar ele em um determinado período de tempo. Algumas pessoas podem permanecer muito tempo, 2, 3 anos. Algumas pessoas passam 6 meses, 3 meses, 4 meses. E isso diz simplesmente ao processo da própria pessoa. Mas a leveza e o sol, ele sempre volta a brilhar para a nossa vida. Mas a gente também tem uma grande parcela de responsabilidade no processo da nossa cura. E a cura significa, quando nós passamos por algum sofrimento, por algum adoecimento,
Quando a gente pensa em questões dos adoecimentos emocionais e mentais, a nível de, por exemplo, da ansiedade, porque hoje em dia todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Todo mundo, né? Eu não tô falando de algo patológico aqui, eu estou falando sobre as questões do ser humano. A questão do sofrimento, né? Especialmente se beira uma depressão, todas essas questões, elas são muito difíceis. E a nível dos adoecimentos mesmo, nós não temos cura para essas doenças, porque esses adoecimentos, eles são adoecimentos da alma. E a cura, de fato, é quando a gente se implica em trazer a mudança para nossa vida e trazer e trabalhar a nossa própria cura. Passar por essas questões significa que vamos pensar, por exemplo, num caso de algo que envolve uma depressão, né? É importante você buscar ajuda e também o seu processo de terapia para que você compreenda os porquê de você estar passando por isso, para que você busque se conhecer mais, para que você busque compreender mais do seu próprio processo, mas não desistir que você consegue sair disso e que você pode sair disso e que se no momento tudo tá muito escuro, tudo tá muito nublado, tudo tá muito confuso, é um convite para você trazer leveza para o seu dia. Então, se você está passando por algum sofrimento, é um convite para que, por mais difícil que seja, durante algum momento do seu dia, que você possa trazer algo que seja leve para você. Talvez escutar uma música, sabe? Talvez uma música que te anime, sabe? Uma música que te traga um sentimento bom. Pense em coisas que você fazia que te davam satisfação emocional e te davam sensação de paz antes de você passar pelo que você está passando agora e tente resgatar alguma coisa disso que você fazia. Então, por exemplo, antes de eu entrar nesse sofrimento por causa de alguma situação que me aconteceu, né, como eu mencionei, eu não sei com quem eu estou me conectando e qual que é a sua história de vida, mas você pode me falar, antes de eu passar por isso, eu gostava, por exemplo, de escutar samba. Eu gostava muito de escutar samba, mas agora eu não escuto mais samba, porque samba é alegre, é leve, a gente se diverte escutando samba. E como que eu vou escutar samba e ficar feliz se eu estou em sofrimento, de alguma forma, né? Seja por alguma perda, seja por um término de um relacionamento, enfim, independente, né, não sei, né, tô dando exemplos cotidianos da vida, mas ainda assim o convite é para que você se esforce para pelo menos durante o seu dia você coloque um samba, sabe? Para você começar a resgatar um pouco da felicidade que talvez você tenha sentido que lá atrás você perdeu e que na verdade que neste momento você perdeu, mas que a felicidade lá atrás você tinha, sabe, essa felicidade. Então é um convite para você aos poucos ir trilhando na sua vida os passos que você trilhava antes que te davam contentamento, que te trazia paz, que te trazia felicidade. Então é um convite para você trazer uma nova visão para esse processo que você está vivenciando. Primeiro eu vou repetir, eu vou reforçar para que não fique confusa essa mensagem. Procure o profissional se você sentir, se você já está em um acompanhamento. Agora eu vou falar sobre a minha visão do que eu me proponho a fazer aqui, que é falar sobre o lado espiritual. Então, o que eu posso te falar? Você pode trabalhar, né, para além da medicina, você pode também trabalhar o lado espiritual, você pode se conectar com aquilo que você tem fé, você pode trabalhar
um alinhamento dos chakras, especialmente o chakra frontal e o chakra coronário, que são os que mais são afetados nesse processo de sofrimento, e também o plexo solar, que é o que diz respeito às nossas emoções. Também eu vou falar 4 chakras que eu acho essenciais, a princípio, todos são, né? Mas 4 eu percebo como o chakra umbilical, para trazer mais vitalidade para sua vida, para trazer de volta essa vontade, sabe, essa paixão pela vida, a paixão por se sentir vivo, a paixão por estar vivo, a paixão, sabe, o fogo da vida. É você poder confiar no processo do todo novamente. Então, trabalhar esse chakra, trabalhar o plexo solar, que é a sua autoconfiança, sabe, as suas emoções, a forma que você se vê, a forma que você se enxerga, porque neste momento a nossa autoestima fica fragilizada. E trabalhar o seu chakra frontal e o coronário para trazer mais conexão, para que você possa se sentir mais pertencente para com o todo também, para que você possa ter mais clareza nas suas ideias, clareza, consciência, sabedoria, buscar o seu processo de interiorização. Então é isso a princípio. E você pode comprar uma pedra, né? Eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo depois o nome dessa pedra, assim que eu lembrar. E você pode, ou uma ametista mesmo, né? Que é uma pedra do chakra frontal, e você pode se conectar com essa pedra. Você pode também fazer meditações que te ajudem a trazer mais clareza mental. Você pode escutar mantras, se você, né, assim, você pode escutar músicas, canções que ajudem você a se conectar mais com o seu lado espiritual. Eu indico os mantras, eles trazem muita paz pra gente, né? Então, assim, aqui no meu canal eu criei para todos os tipos, todos os gostos, playlist, eu tenho uma playlist de mantras, eu tenho uma playlist de louvores, eu tenho playlist que tá escrito povoada, que é de músicas mais voltadas para quem se identifica com as religiões de matriz africana. Eu tenho também uma que chama Conexão Transcendente e lá tem os mantras. Essa playlist para mim ela é bem especial, que tem músicas, tem sons assim muito bonitos, muito bonitos. Então eles podem te ajudar bastante no seu processo de meditação, para que você possa trazer mais paz para sua mente, clareza para sua mente. Então, a princípio, né, já falei bastante aqui, mas eu estou me conectando com alguém que está passando por um processo bem difícil. Eu vou pedir uma mensagem aqui com o tarô pra gente compreender um pouco mais da situação, mas eu te compreendo e te vejo, eu vejo você e vejo que não está fácil. E eu sinto que não está fácil. Mas eu te garanto que se você olhar para essa situação que você está passando com uma perspectiva de trabalhar a sua resiliência e ressignificar tudo isso, você vai sair disso muito mais forte e você vai sair disso muito mais sábio. Mas a gente só sai disso mais sábio e mais forte e curado quando a gente de fato se implica no nosso processo, para que a gente possa compreender o porquê disso estar acontecendo, o porquê do sofrimento, o porquê dos pensamentos conturbados, dessa luta interna, o porquê de eu me sentir preso nos meus próprios pensamentos, na minha condição e não conseguir trazer essa mudança. Quando você escolhe trazer os porquês e ir em busca das respostas para sua vida, é quando a sua consciência começa a mudar uma chave, você começa a despertar e compreender o porquê de estar passando por isso. E hoje a minha perspectiva sobre os nossos adoecimentos emocionais é de um todo, porque eu aprendi que o todo é importante. Então, a gente precisa do apoio da ciência, a gente precisa do apoio da sociedade, a gente precisa do apoio
do meio em que a gente vive, a gente precisa do nosso próprio apoio, mas a gente também precisa buscar a nossa espiritualidade. A gente também precisa cuidar do nosso campo energético e espiritual, e você pode levar isso para a forma que mais for adequada na sua vida. Eu não estou falando sobre você ter uma religião, eu estou falando sobre espiritualidade, porque nós somos tudo isso. Nós somos um corpo. Eu sou um corpo físico, que eu estou me conectando com você agora. Mas o meu corpo físico, ele tem o meu emocional, eu tenho o meu mental, eu tenho o meu lado espiritual, eu tenho o meu lado energético. Enfim, eu sou tudo isso. E além disso, eu estou inserida dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. Então, o nosso desafio como ser humano é a gente se equilibrar perante tudo isso na vida. E se a gente negligencia alguns desses aspectos, a gente de fato adoece. Então, o convite que eu tenho da minha perspectiva de vida, não somente da minha perspectiva de vida e do meu processo de vida, mas também como profissional que escolheu trabalhar com a espiritualidade, hoje eu reconheço a importância de nós olharmos e que muitas vezes a gente é convocado a olhar para este lado. Quanto mais a gente negligencia alguns aspectos da nossa vida, seja o nosso emocional, seja a saúde do nosso corpo físico, seja do nosso mental, seja do espiritual, do energético, em algum momento ele vai surgir na nossa frente e ele vai nos convocar a olhar para ele. Qual o complemento para essa mensagem, por favor? Por favor, espiritualidade, qual o complemento? A torre. Dois de paus. Muitas cartas. Houve uma torre na sua vida, por isso que você está passando por isso? Algo rompeu, algo veio abaixo, alguma estrutura já muito bem consolidada, alguma quebra de expectativa, alguma perda, algum desgaste, alguma coisa veio abaixo para que acontecesse isso, esse sofrimento. O que mais? Foi uma traição? Foi uma traição? Bom, se recuperar de uma traição, seja ela de qual tipo for, não é fácil. É um processo difícil. E primeiro vamos pensar nesse aspecto, né, que eu tô trazendo aqui. Você vai adequar isso para sua vida? Se eu estou falando com uma pessoa que se doava demais, e você pode levar isso tanto para família, quanto para relacionamento afetivo, quanto para amizade. Se você é uma pessoa amorosa que sempre se doou muito nas relações, que sempre buscou ser empática, olhar a visão do outro, e esse outro ou esses outros te traíram de alguma forma, pode ser sim o motivo, aqui essa perspectiva que a gente tem desse sofrimento, de alguém que foi traído, de alguém que se sentiu traído. Em alguma situação que teve muita fofoca, em alguma situação que teve muita gente falando de você, e agora você se encontra nessa situação do 9 de espadas, que é quando você não consegue dormir, é insônia. O 9 de espadas é muito complicado, porque o 9 e o 10 de espadas, né? Mas é como se já é um ciclo que já também está, né? Você ainda está passando por isso, mas o 9, ele tá quase no 10. Então, o 10 é quando um ciclo de sofrimento chega ao fim. Mas se você se encontra agora, né, com essa questão dos pensamentos conturbados, da dificuldade de dormir, né, é importante você cuidar também da sua energia.
porque neste momento que a nossa vibração tá muito baixa, quanto mais a gente permanece nessa vibração baixa, mais a gente vai atraindo isso para nossa vida. Então, exatamente por isso que eu mencionei, para que você possa resgatar alguma coisa do seu dia a dia que te faça feliz, que te traga mais paz, mais leveza, para que isso contribua para que você também eleve a sua vibração. Então, aqui nós podemos estar falando sim de alguém que passou ou está passando, né, por uma traição e foi descoberto, e você descobriu, isso te está trazendo muito sofrimento. E talvez você tenha descoberto, ou alguém tenha te comunicado sobre isso. E um conflito interno muito grande, ou teve muita briga com das pessoas envolvidas nessa situação. E em uma outra perspectiva, nós podemos falar de uma pessoa que se sabota, que está resistente para buscar o seu próprio processo. O 7 de espadas, eu vejo ele como uma traição, sim, mas eu também vejo como uma autossabotagem, sabe? Quando a gente vai retardando cada vez mais a nossa cura e o nosso processo de virada de chave, porque é muito aquilo, né? Quando a melhora do nosso processo na vida, a nossa evolução, o nosso despertar de consciência, a gente poder evoluir nas nossas questões que são difíceis, né, nos nossos sofrimentos, tá muito atrelado com a nossa resistência. Com a nossa resistência para enxergar o que a gente precisa mudar, com a nossa resistência para a gente enxergar o que não tá bom na nossa vida, com a nossa resistência para a gente poder enxergar quais padrões que eu tô repetindo, quais padrões que você percebe que são adoecedores, mas você permanece mantendo eles. E quanto mais você resiste para trazer uma nova visão para isso e mudar essas perspectivas, quanto mais você resiste, mais você se sabota, porque você mesma você mesmo vai se nutrindo, vai nutrindo e vai nutrindo essa questão e vai se sabotando nesse processo. Então, o convite é de fato para você trabalhar as suas emoções e trazer aos poucos, porque a gente não sai de um estado desse de um dia para o outro, é um passo devagar, é em passos lentos mesmo, mas a gente precisa escolher sair, a gente precisa querer estar bem, isso também parte de nós. Então, muitas vezes é importante que a gente tenha ajuda, mas a maior ajuda que a gente tem é quando a gente consegue aceitar que nós somos os maiores protagonistas da nossa história, quando a gente percebe que somente a gente consegue fazer a diferença nesse aspecto. Que, obviamente, a ajuda externa, ela é importante sim, mas se a gente não escolhe sair desse sofrimento, se a gente não escolhe olhar pelos desafios que a gente passa por uma nova perspectiva e trazer uma virada de chave para a nossa vida, a gente continua se sabotando e permanecendo nele. E independente, né, eu não sei exatamente do que se trata. Se for, por exemplo, se você, vamos pensar numa relação que você está, que é muito, que estava te trazendo muito sofrimento e agora você descobre uma traição. Muitas vezes você já tá percebendo que a situação tá difícil, você já tá percebendo que já tá desgastante e acontece que para chegar nesse ponto precisa haver a descoberta da traição, para que então você possa literalmente cair na real para aquilo que você estava vivendo, para que então você possa começar a trazer a mudança na sua vida. Infelizmente, algumas coisas elas acontecem, as mudanças elas acontecem com uma torre. A gente precisa passar por isso? Não, mas muitas vezes
quanto mais a gente vai deixando de olhar para as questões, é só com uma torre para que a gente olhe mesmo para ela. Porque é com aquele momento que a espiritualidade falou, bom, eu te dei vários sinais, eu te mostrei vários meios para você escolher fazer diferente, mas você continua e permanece no erro. Então agora é uma intervenção divina para que então você olhe para uma nova perspectiva. Nesse aspecto que eu tô falando, nesse exemplo que eu tô falando, né? Isso aqui, essa perspectiva que eu trouxe não é tão geral assim. A gente, obviamente, você vai adequar. Mais uma vez, eu não sei com o que eu tô falando, então você adequa essa mensagem para sua vida. Mas eu compreendo esse sofrimento e compreendo que todas essas questões que eu mencionei, elas são importantes para que a gente possa olhar para o nosso processo e para aquilo que a gente vivencia. E é o equilíbrio da mente, do racional, do mental com o emocional, para que você possa ter mais clareza e consciência desse processo que você está vivenciando. Mas também não se culpe, sabe? Tenha compaixão do seu processo e não traga a culpa para ele. Até porque a gente precisa ter em mente também que o que acontece é que essa questão que eu mencionei, por exemplo, você tá tendo vários insights, você tá sendo mostrado para você, mas você escolhe não ir. É porque muitas vezes essa escolha é do nível de consciência que você tinha lá atrás. Então, é fato que a gente não pode ficar se culpando e se martirizando pelo nível de consciência que a gente tinha lá atrás. Então, se agora você está passando por um despertar, e eu posso sim estar me comunicando com alguém que está passando por um despertar espiritual, eu posso sim. Para mim, isso pode ser sim também um despertar espiritual, e eu te garanto que não é fácil passar por um despertar espiritual, e é sim sofrido. Eu não vou mentir nos meus vídeos e falar pra você que é um mar de rosas, porque não é. Mais uma vez, eu falei no meu vídeo de despertar espiritual e eu até queria falar, conhecer uma pessoa que passou por um despertar espiritual e assim, foi um mar de rosas para essa pessoa, porque o despertar, ele vai trazer para você quebra de paradigmas inacreditáveis. Você vai começar a enxergar a sua vida de uma forma que você jamais imaginaria que você poderia enxergar. Você vai começar a trazer mudanças para sua vida que você jamais imaginaria que você poderia trazer. Então, é sim sofrido. É sim. Mas assim, é um convite para você literalmente não desistir do seu processo, porque o despertar, por mais que ele traga um certo sofrimento, por ele mexer em coisas muito profundas ao nosso respeito e da nossa existência, porque a gente começa a questionar literalmente tudo o que acontece na nossa volta, independente se isso começou através de uma traição, é um convite para você não desistir do seu processo, porque a libertação que a gente consegue ter depois de um despertar, ela é absurdamente incrível e muitas vezes a nossa vida jamais será a mesma que foi lá atrás. Então, por mais difícil que seja, se apegue também, né, aquilo que você acredita, a sua espiritualidade, independente se você tem uma religiosidade ou não, e busque mais mesmo o processo de autoconhecimento. Se você está passando aqui pelo ano 7 na numerologia cabalista, pelo ano pessoal de número 7, é um ano que vai pedir uma reclusão maior para sua vida. Então, é um ano que você vai se sentir mais recluso, que você vai se sentir num processo de interiorização maior. Mas o ano 7, o ano pessoal 7 cabalista, ele vai te convocar isso mesmo, porque é um ano de você olhar para si. É um ano de você olhar para si, para tudo aquilo que é uma informação extra, né, se ressoar com você. Então é um ano de você olhar para si, para tudo aquilo que
que precisa ser mudado. Nossa, já tem 34, eu vou tirar aqui com o Lenormand. Mas eu te entendo, eu te vejo, porque eu sou um ser humano também, como você, e eu sei que é difícil. E eu te digo que nesses momentos, exatamente o que pode ajudar uma pessoa pode ser diferente para outra, né? Mas o que eu tenho para falar que você possa trazer para o seu processo são as seguintes compreensões. Primeiro, isso passa. É difícil e no momento que está sendo difícil a gente acredita que não vai passar, mas passa. E para que você possa passar de uma forma mais leve, você pode trazer mudanças para o seu dia a dia. Primeiro, tirar um pouco da sua resistência para acatar o novo. Se a vida está sendo mexida, aceite a mudança que está acontecendo, porque as mudanças elas não vêm à toa, na verdade nada acontece à toa. Então aceite as mudanças. A aceitação ela faz com que o processo seja um pouco mais fácil de ser lidado. Então trabalhe a aceitação dele na sua vida. Especialmente se alguma situação chegou ao fim. Se a gente está falando de uma traição, trabalhe a cura desse processo na sua vida, porque depois de uma traição, a gente precisa aprender a confiar novamente e de fato é difícil a gente trazer para nossa vida a confiabilidade no ser humano depois da gente ter se sentido traído. Então, trabalhe a sua cura, porque vai ser muito importante para o seu processo. E eu também posso te falar para você, né, trazer mais leveza para os momentos que às vezes estiverem muito difíceis. E você pode trazer recuperando as coisas que para você lá atrás te traziam felicidade. Então, escutar uma música, escutar um mantra, sair para um parque em meio à natureza, ficar perto de um animal, ficar perto de crianças, escrever, pintar, desenhar. Você pode se buscar mais conhecer sobre o mundo esotérico, sabe? Se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com as pedras, especialmente essa pedra do chakra frontal, né? Trabalhar a sua energia, você pode fazer reiki, as práticas integrativas podem ajudar no seu processo, né? Além da medicina convencional, da ciência, você pode olhar para a sua vida e para o seu processo num todo. Você pode utilizar das ferramentas de autoconhecimento para passar por esse processo, para compreender mais o seu processo. Então é isso. Eu vou tirar uma mensagem final. Acho que esse vídeo ele vai ser mais longo mesmo. Com o Lenormand. Com a mensagem final com o Lenormand, por favor. Tá meio estourada a luz. A carta da carta. Alguém rompeu aí, se comunicou com você um rompimento, uma mensagem de algum rompimento, término de alguma relação ou algum luto. Podemos pensar nessa possibilidade também, de alguém que está passando por um luto. O que mais? A âncora, o chicote. Nossa, a situação que eu tenho na minha mesa é muito difícil. Eu só tenho cartas extremamente complicadas. Então, o que eu tenho pra te falar é que eu te vejo e não deixe de buscar ajuda.
O que mais? O que mais? O cavaleiro. Aqui eu posso estar me comunicando, essa questão desse sofrimento, essa situação difícil que você está passando pode dizer respeito a alguma questão familiar, alguma situação que trouxe muita contrariedade, alguma situação que trouxe, de fato, muito desgaste. Se nós estivermos falando de um relacionamento, era de um relacionamento que já tinha uma certa estabilidade, mas não estava construído de bases sólidas. Porque para chegar a uma torre é porque alguma coisa estava errada. E em qualquer tipo de relacionamento que seja a nível da sua família, seja a nível de relacionamentos afetivos, seja com amizades, né? Se a gente pensa na traição em si, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Então é algo que veio abaixo, mas veio abaixo para que você possa reconstruir novamente, de uma forma que seja mais justa para sua vida. E que se a partir dessa situação, né, se a partir dessa traição você está passando por um despertar, você pode trazer os aprendizados disso. Então, por mais difícil que seja, isso vai depender, obviamente, de como que você ressignifica as coisas da sua vida, do seu nível de resiliência. Exatamente por isso que eu menciono sempre que é uma leitura para o coletivo, então eu posso lidar com todos os tipos de pessoas do outro lado. Por isso que é importante você ter discernimento e sabedoria para lidar com isso. Mas não deixe de se cuidar, não deixe de se olhar e compreenda que todas as situações que vêm para trazer uma quebra de paradigma, uma mudança muito brusca na nossa vida, é para que a gente possa mudar de fato alguma coisa que não estava correta, que não estava sendo justa para você e, enfim, ou para as outras pessoas que estiverem envolvidas nessa situação, para que então você possa trazer a mudança que você talvez de alguma forma tenha protelado, se no caso a gente está falando dessa questão da autossabotagem mesmo, né? Mas não se culpe, e se você cometeu algum erro no passado, olhe para você de trás de verdade, com autocompaixão. Então olhe para você no aspecto assim, a mentalidade que eu tinha era essa, o nível de consciência que eu tinha era esse. Eu sou um ser humano, eu errei. Daqui pra frente eu quero fazer diferente, daqui pra frente eu vou fazer diferente. Então, é muito importante você ter essa consciência, porque senão você fica num martírio muito grande e esse sofrimento e essa luta interna cada vez mais vai aumentar dentro de si. É importante você trabalhar essas questões para que você tenha mais maturidade emocional para compreender que a pessoa que você era lá atrás era a pessoa com aquele nível de consciência, com aquela maturidade emocional e daquele jeito. E daqui em diante você pode escolher fazer diferente e trazer a mudança que você deseja para o seu processo e para a forma que você quer evoluir daqui para frente. A gente ficar se culpando e se remoendo pela pessoa que a gente foi lá atrás só traz mais sofrimento ainda. A gente pode olhar para essa pessoa com compaixão e pensar: ok, o que eu tinha naquele momento era aquilo. Gostaria que fosse diferente? Gostaria, mas não foi. E se não foi, é porque eu precisava aprender. Então agora eu aprendi e daqui pra frente vai ser diferente. Olha, eu te desejo do fundo do coração que você possa trazer um pouco mais de leveza para sua vida, que você busque a sua ajuda se você precisar. Eu compreendo que está difícil para você, que é um momento difícil, mas nunca se esqueça jamais que todo momento desafiador e difícil, ele vem para trazer uma mudança,
aprendizados e ele passa. E o sol volta a brilhar novamente. E não se esqueça de cuidar de todos os níveis, todos os aspectos do seu corpo: físico, mental, emocional e espiritual, energético. Não esqueça de se olhar. E é isso. Até mais. Segunda opção, bem-vindo à sua leitura. Para quem escolheu a segunda opção, eu vou iniciar aqui com o Oráculo de Delfos, na segunda opção. Te desejo uma boa sorte. Então vamos lá. Qual a mensagem para a segunda opção, para o grupo que escolheu a segunda opção? É uma pedra do chakra cardíaco. Vamos lá, segunda opção. Qual a mensagem para a segunda opção? Por favor, espiritualidade. Qual a mensagem para a segunda opção? Quem se conectou com a segunda opção, com a pedra do chakra cardíaco? Qual a mensagem, por favor? Ai, muitas cartas. Aceito? Muitas cartas. Qual a mensagem para a segunda opção? Muitas cartas. Coração a mil? Segunda opção. Segunda opção. A modéstia. A sinceridade. A inocência. Dificuldade de ser sincero sobre as suas emoções. Dificuldade de falar o que sente. Dificuldade de expressar as suas emoções, seus sentimentos. Uma opção. Uma outra opção. A pureza do coração. Isso é um problema? Não é. Não tinha que ser, né? Mas infelizmente, para que a gente não seja levado pelos acontecimentos do mundo, a gente precisa aprender a ter um pouco mais de malícia, para que a gente não sofra mais, para que a gente não sofra tanto. Uma opção também. O que mais? Só mais uma, por favor. Só mais uma, por favor. Só mais uma. Ou descalço. Olha, quando a gente fala de questões do coração, da dificuldade de aceitar algumas emoções que a gente sente, seja as boas, tanto as boas quanto as ruins, quanto as negativas. Isso diz muito sobre o nosso ego, sabe? O tamanho do nosso ego, o tamanho da nossa vaidade.
Quantas vezes a gente pode se deparar com, por exemplo, pessoas que admiram, vamos pensar, algumas pessoas podem cruzar o seu caminho e te admirar muito, mas pode ser que elas nunca falem isso pra você. Pode ser que elas nunca admitam isso pra você. Por quê? Ah, por várias coisas, né? Por várias coisas. Mas, né, nós temos inúmeras pessoas, mas pode ser, talvez, porque estão de vergonha. Algumas podem sim ter mais dificuldade de falar, mas pela vergonha mesmo, às vezes não sabe qual a melhor palavra pra falar, né? Tipo, eu te admiro e tal, mas por vergonha. Mas algumas é simplesmente pelo ego. Porque às vezes o ego e a vaidade é tão grande que elas não conseguem expressar, que elas reconhecem algo legal no outro. E a gente tá falando aqui de algo relacionado ao cardíaco, porque essa pedra é relacionada ao chakra cardíaco. Então, essa modéstia, sabe, de não conseguir ser sincero com o outro, de não conseguir trazer a pureza do seu coração e deixar a sua vaidade, o seu ego falar mais alto. Então, o convite inicial que nós temos da espiritualidade é que você, às vezes, traga um pouco de um processo para sua vida de deixar o ego de lado, sabe? Porque às vezes na verdade não às vezes, né? Eu acho que esse ego exacerbado da vaidade, eu tô falando de tudo aquilo que é negativo pra gente, ele prejudica a nossa vida. Porque se a gente nutre muito disso, vamos pensar num exemplo. Tem uma grande diferença entre você falar que você admira uma pessoa e você bajular uma pessoa. Existe uma grande diferença nisso. Algumas pessoas, elas bajulam o outro e enchem o outro de muitas admirações, muito isso, porque algumas pessoas querem os benefícios do que ela pode ter com o outro. Mas a gente é ser humano e a gente sabe reconhecer quando a gente é bajulado, né? Eu desejo que você saiba, porque tem uma grande diferença entre a gente reconhecer uma bajulação, daquilo da pessoa ficar te enchendo de elogios e você perceber se isso é sincero ou não, ou se é apenas alguém que quer algum benefício da sua parte, ou se de fato é um elogio sincero, no sentido, poxa, eu admiro tanto aquela pessoa, sabe? Eu admiro tanto, talvez, aquele professor, eu admiro tanto esse meu amigo pela história de vida ou pela forma que ele passa o conteúdo, pela forma que essa pessoa faz eu enxergar a perspectiva de vida ou pela forma que essa pessoa faz eu enxergar esse assunto que ela fala com paixão. Eu admiro isso no sentido assim, eu quero poder um dia ser boa dessa forma, eu quero um dia poder ser alguém melhor. Se eu admiro essa pessoa pelas características dela, da resiliência dela, porque eu quero poder ser assim também, no admirar no sentido da pureza do coração, sabe? E não no aspecto da vaidade, de querer algo com isso, mas de você poder reconhecer aquilo. E às vezes o ser humano, ele deixa de expressar a pureza, talvez por medo de achar que é uma bajulação, talvez que o outro vai achar, mas tem uma grande diferença. A gente consegue reconhecer o que é, de fato, a gente poder se sentir admirado pelo outro e uma pessoa que tá falando algo pra gente simplesmente porque ela encontra uma possibilidade de ter o benefício de alguma coisa. E aí a gente deixa o nosso ego falar mais alto e a gente não se expressa. Então, o convite que a gente tem aqui é que se você nutre um sentimento por alguém, um carinho, uma admiração, e você não fala pela vaidade, pelo seu ego e por orgulho, é que você repense essas características e essa questão na sua vida. E por que de você nutrir isso? O nosso ego não pode desmoronar uma vez? Ele não pode vir abaixo para que a gente seja sincero com o outro? Por que que ele pode vir abaixo para a gente poder, para o ser humano talvez poder humilhar, para falar mal, para fazer fofoca,
mas para reconhecer uma coisa bacana ele não pode. Por quê? É o convite inicial que nós temos. Eu vou tirar com o tarô para ver o que mais nós iremos falar. Sabe, tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença entre bajulação e você de fato falar pra pessoa, nossa, olha, você é muito boa, sério, você é muito boa nisso que você faz, ou então, olha, te admiro, sabe? Te admiro, legal, eu admiro o teu trabalho, eu admiro você, ou sei lá, eu te acho bonito, eu te acho bonita. Gente, às vezes, uma palavra mal falada, uma palavra maldita, acaba com o dia de uma pessoa. Mas uma palavra bendita, uma palavra de admiração, uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de apoio, ela pode levar a pessoa a trazer mudanças, às vezes, para a vida dela. Porque você não sabe se essa pessoa pode ter isso de outra pessoa. Então, eu não sei, né, não tô falando isso à toa, pode ser que ressoe com alguém, isso tudo que eu falei até agora. Então, o convite é esse, é para que você repense por que não falar o que você sente. Porque não se... E também a gente pode estar falando também sobre a sinceridade das suas emoções, sabe? Até mesmo se for uma questão negativa que você sente, algum sentimento ruim, seja sincero, poxa, eu sinto isso. Tá, ok? Sei lá, eu sinto raiva. Ok, é normal sentir raiva. A gente é ser humano, a gente sente raiva. Eu tô triste, ou eu tô com ódio. Ok, primeiro de tudo, aceite. Aceitar a emoção é muito mais fácil para que a gente possa trabalhar ela. A gente não consegue trabalhar uma emoção se a gente não aceita que ela existe dentro de nós. Então, primeiro de tudo, é a aceitação das suas emoções, seja de amor, de carinho, de afeto, de reciprocidade, de admiração, seja de raiva, de tristeza, de angústia, enfim. Tanto as boas quanto as ruins, elas precisam de aceitação. Você aceita, você reconhece que elas existem e aí você trabalha elas. O que mais nós temos? O que mais? Por favor, espiritualidade, o que mais? Rainha de espadas. Eu tô me comunicando com uma pessoa que é como se estivesse se sentindo gelada, sabe? Então, trabalhe o seu chakra cardíaco, trabalhe as suas emoções. E muitas vezes a gente vai adquirindo essa postura de rainha de espadas, cortando tudo e todos, até mesmo sendo agressivo na nossa comunicação, por causa de muito sofrimento. Por causa de já ter se sentido muito traído, de já ter se sentido muito levado pra trás, sabe? E às vezes a gente vai trazendo essa energia mesmo mais pra nossa vida. Depois de tantas laspadas nas costas, eu te entendo. Então, mas é exatamente isso, não se deixe perder. A primeira mensagem eu já comecei falando disso. Então vai servir pra alguém. Não deixe a sua inocência... Na verdade, eu falei o oposto, né? Eu falei pra você não perder, pra você que é inocente, trazer a malícia. Mas por um outro lado, a gente precisa sim ter a malícia na nossa vida pra reconhecer quem é verdadeiro, mas pra quem não é verdadeiro, na verdade, mas não perca a sua inocência, não perca a pureza do seu coração. Eu sei que é difícil, mas trabalhe isso pra você não se tornar meio que amargurado, sabe? Depois de tanta traição, depois de tanta situação, assim, que tira o pior da gente, ainda assim, não deixe de trabalhar a pureza do seu coração. Porque a Rainha de Espadas, ela é literalmente cortante, né? Mas acho que se a gente não aprende a confiar de novo no ser humano e ver que ainda há algo bom,
A gente vai ser sempre assim, sabe? Sempre muito cortante, sempre muito desconfiado com tudo e com todos. A Rainha de Espadas é uma pessoa extremamente desconfiada. E aí, se chega alguém perto dela já fazendo um elogio, falando uma coisa bacana, ela já fica assim, com 10 pulgas atrás da orelha, sabe? Tipo, o que essa pessoa tá querendo comigo? Então, também, né, saiba distinguir o que é isso e o que não é. Tipo, o que é uma admiração de fato do que é uma puxação de saco, que tem muita diferença nisso. E as pessoas, elas confundem demais isso. Se eu admiro uma pessoa, eu não meço esforços pra falar, olha, legal isso que você fez, eu te admiro, sabe? Eu não meço esforços pra falar isso pra pessoa. Só que tem uma grande diferença entre a puxação de saco e a bajulação. Tem uma grande diferença. E as pessoas, elas estão tão acostumadas com bajulação e puxação de saco que quando elas veem alguém sendo sincero e falando, olha, eu te admiro por isso, elas acham que é essa outra coisa. Então a gente precisa saber distinguir o que é uma coisa da outra. O que mais? Nossa, muitas cartas. O que mais? E vou aceitar. Temperança, 3 de espadas e o mundo. De fato, falamos aqui com alguém que está se curando, né? Por isso, eu comecei falando sobre você aceitar as suas emoções. Então, se você está se curando de um processo de traição, se você está passando por uma cura, eu sinto mais uma cura de algo que foi bem intenso para sua vida, sabe? De alguma traição, enfim, de alguma situação muito difícil que mexeu muito com o seu emocional e agora você adquiriu mais essa postura de rainha de espadas, sabe? A temperança, ela pede, assim, calma, paciência para esse processo, mas não deixe perder a sua pureza no meio do caminho. Se você finalizou algo aqui com alguém, né, não deixe o seu coração de lado, sabe? Aqui o 3 de espadas pra mim veio debaixo da inocência. É como se por muito tempo você já foi muito inocente nas suas emoções e agora que você passou por algum certo tipo de traição, tá muito difícil. Aqui a gente tem outra mensagem dessa diferente que eu falei. Então agora tá muito difícil, porque agora você precisa passar por um processo de cura e reconhecer que de fato finalizou alguma coisa na sua vida. Então, o convite aqui é para você trabalhar o seu chakra cardíaco, trabalhar o perdão, trabalhar o amor, não deixar o seu ego falar mais forte agora. E eu sei que depois de uma traição é como se de fato fosse difícil amar novamente, porque o ego ele vai querer falar mais alto. O ego de achar que todo mundo vai trair, o ego de achar que todo mundo vai trapacear, o ego de achar que eu não posso me entregar, eu não posso mais confiar. O ego, que é o medo. Então, você olhar para todas essas questões. E isso, de fato, é só com o tempo. É só com o tempo e com o seu processo de cura. Não vai ser hoje que você foi traída e amanhã você vai levantar e vai falar, então agora eu estou curada. Não é assim. É um processo. É literalmente um processo. Então eu vou tirar um complemento final aqui com o egípcio de Kir. O que mais nós temos para quem escolheu a pedra do chakra cardíaco? Qual a outra mensagem?
mais? O que mais nós podemos saber? O que mais? A oferenda. O assessoramento. A aprendizagem. A persuasão. E no fundo, o Papa. Bom, é como se essa mensagem fosse sobre ego, sabe? É o que eu tô sentindo aqui. Como a leitura intuitiva é justamente por isso, né? Porque muitas vezes não é o significado concreto da carta, mas é o que eu sinto, por isso que é uma leitura intuitiva. E o que eu tô sentindo é justamente a necessidade de você trabalhar essa questão do ego, sabe? Da vaidade mesmo, que é essa questão dessa carta que veio aqui pra mim. E às vezes reconhecer que a gente precisa, né, buscar, que a gente pode, uma outra perspectiva que nós temos aqui sobre a questão de trabalhar as nossas emoções, que muitas vezes a gente pode aprender com o outro, que a gente pode buscar assessoramento no outro, sabe? Então, assim, uma perspectiva que eu tenho, se eu estou me comunicando com alguém do outro lado, que tem vontade de se comunicar com alguém, talvez para pedir um assessoramento, é uma pessoa que talvez você admira, mas parece que eu tô lidando com um ego tão inflado do outro lado. Desculpa, mas assim, é a mensagem que tá me vindo. Eu tenho aqui a carta da força, eu tenho a modéstia com a sinceridade, eu tenho a vaidade. Então, assim, é pra de fato você trabalhar essa questão, sabe? Por quê? Por que que o ego não pode desmoronar um pouco, sabe? É por causa dessa questão? Você já foi traído? Você já foi traída? Você já... Ou você já errou com a pessoa que está envolvida aqui nessa situação? E você tem dificuldade de assumir que você errou? É um orgulho muito grande? Então, primeiro, se você errou, não se culpe, né? Se você já reconhece, eu não sei do que a gente tá falando, né? Você vai adequar isso na sua vida. Mas se você reconhece que talvez você tenha cometido um erro, é exatamente o que eu falei na opção anterior. Às vezes a gente precisa ter uma autocompaixão maior, compreender que a mentalidade que a gente tinha lá atrás era aquela. E que se agora eu compreendo que eu fiz errado, eu vou e posso pedir desculpas. E aí vai da pessoa, se ela vai querer te desculpar ou como que ela lida com isso. Mas pelo menos o seu processo você fez, sabe? Se é uma desculpa sincera e se você percebe que de fato teve um erro e que você não irá cometer isso novamente. Então, para que você possa trabalhar isso dentro de si. Porque senão você sempre vai ficar pensando, nossa, e se eu tivesse falado com aquela pessoa, sabe? Ou e se eu tivesse falado o que eu pensava sobre ela? E aí fica nesse, sabe? E então, é isso. Tô me comunicando com alguém que tem leão forte no mapa. Não tô falando que os leoninos são egóicos, tá? Mas enfim, é porque veio essa questão aqui, veio pra mim, né? A carta da força, mas assim, qualquer ser humano carrega um pouco disso, né? Mas cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. Então, sabe, você pode. Quando você reconhece que você quer mudar, você traz a aceitação
pra sua vida, sabe? Tipo, de fato, é isso mesmo. Eu vou ficar falando, senão vai repetir sempre a mensagem. Aceite as suas emoções, sabe? Se aqui a gente tá falando de fato com alguma situação que houve um erro e você talvez queira se desculpar, se você sente a importância de buscar talvez um assessoramento no sentido assim, o que que é o assessoramento aqui pra mim, né? Você poder buscar um terapeuta para você trabalhar suas emoções, né? Trabalhar, você pode agregar, aprender coisas diferentes, né? Então aqui a gente tá falando de outros aspectos que você pode trabalhar também, a cura do teu chakra cardíaco, né? Ter pedras do chakra cardíaco. Você pode escutar meditações guiadas, escutar a frequência do chakra cardíaco, que é 417 Hz. Eu acho que a frequência do chakra cardíaco é 417. Você pode colocar no YouTube. Eu vou fazer uma playlist de frequências dos chakras aqui. E aí você pode escutar também, trabalhar o perdão. Mas o convite dessa mensagem, para quem se conectar com essa mensagem, é que você olhe mais pro ego. O que é tão de vaidade para você, sabe? Que você não pode se permitir mostrar a sua fragilidade, mostrar. Porque muitas vezes algumas pessoas conseguem, elas compreendem que você enxergar algo bom no outro e admitir e falar para o outro algo bom dele muito pode ser muito difícil, porque talvez é como se eu falasse pro outro algo que eu acho bacana nele, algo que eu admiro nele, ou pedir perdão é como se eu fosse frágil. Mas na verdade a sua maior fortaleza se encontra nessas características, isso não é fragilidade. É porque a sociedade ensinou pra gente que a gente falar de emoção é fragilidade, mas não é. Isso é uma grande força. Fragilidade é a gente continuar alimentando um ego e deixar de ser uma pessoa bacana pro outro, deixar de falar uma coisa legal pro outro, deixar de pedir desculpas pro outro se a gente pensa que a gente errou. Por mais que o outro não aceite, aí o processo é dele, mas a sua parte você fez, sabe? Se for de coração, obviamente. Então, isso, na verdade, não é fragilidade. Isso é uma grande fortaleza. Então, traga mudança também para a perspectiva que você enxerga e lida com as suas emoções, porque infelizmente muito do que ensinaram pra gente sobre o que é ser frágil, do que é ser fraco, na verdade não é. É simplesmente o que a sociedade pensa sobre fraqueza e sobre fragilidade. Mas as pessoas mais fortes, entre aspas, são aquelas que encaram que elas têm emoções frágeis sim, e que tudo bem você se demonstrar frágil às vezes. Frágil, porque isso não é fragilidade, mas mais uma vez, né? Tudo bem você falar pro outro que você admira ele, que você reconhece que ele é isso, é aquilo, sabe? Demonstrar as coisas boas dele. E às vezes reconhecer, sabe? Reconhecer. Se aqui a gente tá falando de alguém que sente, que tem um sentimento bom por outra pessoa, mas não consegue lidar com isso, qualquer sentimento, enquanto você não aceita, mais isso vai ficar te martirizando, sabe? E mais sofrimento vai trazer pro seu cardíaco. E o outro convite que a gente tem é, se você passou por uma traição, e isso tá te causando muito sofrimento, e você agora assumiu essa posição de rainha de espadas, de ser mais cortante com tudo e com todos, procure um assessoramento da área da saúde, né, da ciência mesmo, para te ajudar nesse processo. E com relação à sua espiritualidade, você pode se conectar com o Arcanjo Rafael para te ajudar nesse processo. Você pode pedir para que ele te ajude com a cura do seu chakra cardíaco e compreender que esse processo é com o tempo que a gente cura, mas que a cura ela acontece quando a gente pode voltar a confiar novamente nas pessoas aos poucos e devagarzinho. É um processo difícil, sim, mas você precisa dar pelo menos uma brecha para que a confiança possa ir retomando aos poucos
nas pessoas que você sentir que vale a pena confiar. Então, é isso. E traga, assim, para uma parcela de pessoas que, se você é muito inocente com o mundo, infelizmente, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de malícia pra gente até mesmo saber reconhecer o que é um elogio do coração e o que é alguém que quer puxar saco, entre aspas. E na outra perspectiva, se você já foi muito traído e muito, sabe, muito passado para trás e só lidou com questões muito subterrâneas na sua vida, é um convite para você não perder a inocência do seu coração, a pureza do seu coração, porque infelizmente essas situações da vida, elas vão fazendo a gente de fato perder a esperança, perder a confiança, perder o que há de mais puro dentro da gente. Então não se deixe perder se perder no meio do caminho, sabe? Não deixe a sua inocência de lado. Saiba equilibrar uma coisa com a outra. E é difícil sim, eu sei que é difícil. Mas é um aprendizado. E é isso. Eu quero tirar pra finalizar aqui. Eu vou tirar um minuto de sabedoria pra finalizar essa mensagem. O que nós temos com um minuto de sabedoria pra quem escolheu essa pedra? 88. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através dos seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Algumas pessoas não vão falar, porque algumas pessoas não têm o que falar. E você, de fato, não pode ficar à mercê, né, de que o outro fale, que admire e tudo mais. Porque as pessoas, às vezes, elas não vão falar mesmo. E isso é o que cada um tem para oferecer e é uma questão de cada um. Mas não se deixe ser levado pelo outro, sabe? Não se deixe ser contagiado por essa energia. Se você tem para oferecer, se você tem para falar, se você tem para motivar, se você tem para colocar o outro para cima, para falar, olha, eu reconheço você, eu te admiro, se você consegue que da sua boca saia palavras boas, não guarde elas, coloque elas para fora, porque elas podem ser a luz na vida de alguém. Então, dê vazão para suas emoções e dê vazão para os seus sentimentos e trabalhe o teu chakra cardíaco. E é isso, eu desejo que eu tenha te ajudado, desejo que tenha sido útil. Se for útil para você, se você ressoa com essa mensagem, curte, comente, compartilhe e se inscreva caso ainda você não seja inscrito e nós nos vemos. Um abraço!